Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Minuto Programador. No vídeo de hoje, vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre padrão de projeto e no exemplo de hoje vamos falar sobre o padrão Command. Vamos nessa? Aqui no nosso VS Code já inicializado, a gente vai ter hoje um exemplo sobre o padrão Command e nesse exemplo eu criei uma situação para poder demonstrar qual que é a finalidade dele. Então, nessa situação, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma classe pedido e através dessa classe pedido a gente vai precisar construir uma fila de processamento que tem como objetivo alterar o status do pedido. Então eu tenho um pedido e desse pedido eu vou ter vários status e a fila que a gente vai construir de processamento vai ficar alterando esses status, beleza? E para fazer isso a gente vai usar o padrão de projeto Command, que é usado quando queremos criar uma fila de comandos que vai ser executada posteriormente. Então, beleza? Então, essa é a função do command. A gente cria uma fila de comando para ser executada depois. Legal? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui a nossa classe pedido. E dentro dela a gente tem os atributos, o nome do cliente, o valor, o status do pedido e a data de finalização. Aí a gente tem também a classe que é a status do pedido, onde são os tipos dos nossos pedidos. Tipos dos nossos pedidos, né? Que são o novo, o pago e o finalizado, beleza? Aí dentro da classe mesmo pedido, a gente tem o método que é o pagar, que é quando ele seta o status para pago, e o finalizar, quando ele seta o status para finalizado. E também no nosso construtor, todo pedido que é inicializado, a gente inicializa ele com status novo. Até então, tranquilo, é esse o cenário que a gente tem. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma fila de processamento, que é a função do padrão command e é o nosso exemplo de hoje. Então, vamos lá. A gente primeiro vai criar uma interface. Então, vamos lá, botão direito, vamos criar a nossa interface, que ela vai ser o iCommand. E essa nossa interface, ela vai ter o método que vai ser o executa. Então, void executa. A gente chama de executar. Beleza. A nossa interface está dando aquele probleminha de não estar reconhecendo, galera. Aí a gente vai. Vamos rodar aqui, dar um restart nas classes. Beleza, então a gente deu o restart, né, na classe, ele reconheceu o método. Legal. Agora que a gente criou a interface, vamos criar as classes concretas. A gente vai precisar de duas, que é paga o pedido e finaliza o pedido. Então vamos lá. Vamos vir aqui na paga pedido. E vamos também aqui na finaliza pedido. Certo. As duas classes novas, elas vão herdar do iCommand. Então, vamos vir aqui e colocar para herdar. Vamos na paga pedido primeiro e vamos importar. Implementando a interface. Legal. Então, o que a classe paga pedido vai fazer? Ela vai pagar o pedido, certo? A gente vai criar uma fila do processamento e a função dela, que quando a gente chamar a paga pedido, é que ela realize o paga pedido. Então, a gente vai precisar aqui dela de um atributo privado da classe pedido. Então, private pedido, underline pedido. Vamos criar o nosso construtor com ele. Vou gerar o nosso construtor. E aqui no método executar, a gente vai pagar o pedido. Então, pedido ponto pagar. E aqui a gente pode colocar um console só para mandar a mensagem falando que pagou o pedido. Ó,
console.writeLine, né? Vamos encontrar o console aqui. O line, o L maiúsculo. E agora vamos para aqui, ó, pedido do cliente. Vamos pôr o nome do cliente. A gente pode pôr underline pedido. Ponto, nome do cliente. Ó, foi pago. Legal. Agora vamos na nossa classe finaliza pedido, fazer o mesmo processo. Vamos para ela partir da nossa interface. E vamos colocar aqui a classe privada, private, pedido, underline pedido. Vamos criar o nosso construtor. Legal. E agora aqui a gente vai fazer underline pedido, ponto, finalizar, que a gente vai finalizar o pedido. Beleza? E vamos também colocar um console para avisar. Ó, console, ponto, aí a gente vem, herda, ó, writeLine, vamos colocar a mensagem, ó, pedido do cliente, underline pedido, ponto, nome do cliente, foi finalizado. Tranquilo. Então, o que a gente já fez? A gente criou os status que a gente vai querer manipular, que são o paga e o finaliza, e cada um desses ele herda dos nossos comandos. Então, cada vez que a gente der chamar a nossa interface comando, a gente pode usar uma dessas classes. Legal? Então, o que a gente precisa fazer agora? Agora a gente precisa fazer a nossa fila de processamento, porque a gente já fez os nossos status, então vamos fazer a fila. Então, agora é essa fila que a gente que vai guardar esses processamentos, né, esses comandos que vão ser executados posteriormente. Então, ó, botão direito aqui, vamos criar uma classe e ela vai, a gente pode chamar ela de fila de processamento. Legal. Então aqui a gente vai criar uma lista de comandos. Vamos importar a lista aqui, acho que ele não vai deixar ainda. Ó, comandos, aqui minúsculo. Vamos importar a lista aqui. Legal. E a gente vai precisar de dois métodos, um que adiciona na lista e um que processa. Então, vamos aqui, ó, public void adicionar. Vamos passar aqui um iComando, comando, e vamos adicionar. E o que a gente precisa fazer a primeira vez que a gente for adicionar na nossa fila? Uma verificação. Se a nossa lista de comando for igual a nula, significa o quê? Que ela não foi inicializada ainda. Então, a gente precisa inicializar ela. Então, ó, comandos é igual a new list de comando. Legal? Então, com a nossa lista já inicializada, a gente vai e adiciona. Underline comandos, ponto adicionar. Comando. Beleza. Então, aqui a gente já adicionou os comandos que a gente quer que sejam processados. E agora a gente precisa processar. Falar, ó, pode processar que já está adicionado. Então, aqui é um public void processar. E aqui a gente vai passar um underline comandos, ponto, for it, onde a gente vai falar, chamar o método executar. É isso. Então, o que a gente fez? A gente foi e criou
a nossa fila de execução. Então agora a gente vai lá no nosso program e vamos adicionar os processos dentro dele para serem executados. Então vamos colocar aqui dois pedidos. Ó, pedidos, vamos chamar aqui o pedido 1, vai ser igual a new pedido. Aí vamos adicionar aqui o nome, vamos chamar aqui, ó, o Maurício. O Maurício. Vamos pôr aqui, ó, 150. E vamos aqui colocar um pedido 2. Que vai ser a Maria. Aí a Maria gastou 250. Beleza. Então a gente tem dois pedidos. Então agora aqui a gente vai criar a nossa fila de processamento, ó. Fila de processamento. Pode ser fila de processamento é igual a new fila de processamento. Beleza. Criamos a nossa fila. Então agora a gente vai adicionar esses pedidos na fila. Então, ó, a fila de processamentos ponto adicionar vai adicionar o new paga pedido do pedido 1, que é o do Maurício. Legal? Então a gente vai também adicionar na nossa fila o new paga pedido da Maria, que é o pedido 2. E agora vamos finalizar o Maurício, porque ele pagou e foi reconhecido o pagamento dele. Então, ó, o fila de processamentos ponto adicionar, e aqui, só que agora vamos adicionar aqui o finaliza pedido e passar o pedido 1, que é o do Maurício. Depois que a gente já adicionou tudo na nossa fila, a gente vai fila de processamentos ponto processar. Feito isso, a gente vai adicionar todos os nossos processos na nossa fila e no final de tudo vamos processar ele. Certo? E a gente aqui, finalizando o nosso programa, a gente vai aqui e realmente vê que a gente atendeu a função do command, que é quando queremos criar uma fila de comandos para ser executado posteriormente. Então, o que a gente fez aqui? A gente criou uma fila de comandos, ó, vários comandos adicionados dentro dele, ó, paga, finaliza, e assim vai. A gente poderia ter colocado muito mais outros pedidos aqui, e no final de tudo, ó, processa. Legal? Então, vamos dar um build aqui para testar. Galera, enquanto está dando build, se o vídeo está sendo útil para você, dá aquela fortalecida para nós, inscreva-se no canal, curta o vídeo para o YouTube entender que é um vídeo bacana, que te ajudou, aí ele indica para mais pessoas e conseguimos ajudar mais gente. Fechou? Olha lá, depois aqui ó, que finalizou, foi executado a nossa fila. Ó, o Maurício foi pago, a Maria foi paga e o Maurício foi finalizado. Certo? Ó, nosso programa rodou certinho, deu certo e tudo mais. Só que agora, galera, alguns de vocês que assistiram os vídeos anteriores podem ter ficado com alguma dúvida entre a diferença do padrão de projeto Command e o Strategy, porque ambos têm como finalidade a implementação, né, o uso da interface. Só que o que diferencia um do outro é a ideia deles, é que cada um tem uma ideia diferente. O command, a ideia dele é abstrair um comando que deve ser executado posteriormente, ou seja, não naquele momento. Já o extract, a ideia dele é que você tenha uma estratégia para resolver um determinado problema. Então, eles são bem parecidos, o modo de implementar, ambos usam a interface, só que a ideia na hora de se aplicar é diferente. Olhando assim, parece que a gente está aplicando o extract. Tudo bem, parece mesmo. Só que a finalidade são outra.
beleza? Isso é só para dar uma esclarecida no final, caso o Amos fale assim, ah, mas ele já fez esse exemplo. Fez, mas com uma ideia diferente. Legal? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários que a gente lê e responde na medida do possível, beleza? Valeu e é nóis!